Pensa só, no mundo da alta liderança, a pressão é uma constante. As ideias precisam ser mais do que brilhantes, elas têm que ser comunicadas de um jeito que inspire, que mobilize e, claro, que gere resultado. A grande diferença entre um projeto que decola e outro que fica na gaveta, muitas vezes não está na estratégia em si, mas na força da palavra. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes uma visão super clara, um plano que parecia perfeito, simplesmente se perde no meio do caminho? Na tradução entre líderes e equipes, esse abismo, sabe, entre a ideia genial e a execução na ponta, é uma das maiores dores de cabeça do mundo corporativo. E a raiz do problema? Quase sempre é a mesma: falha de comunicação. O grande lance é que a gente não está lidando com máquinas programáveis, né? A gente lida com pessoas. E cada pessoa tem seus próprios medos, suas motivações, seus filtros para enxergar o mundo. Se comunicar bem é saber navegar nessa complexidade toda. Mas e se existisse um jeito de decifrar esses padrões? E se houvesse um mapa para esse território que parece tão caótico da psicologia humana? Bom, é exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje. A chave para isso vem de uma obra chamada Eneagrama e Persuasão. E a proposta dela é ser justamente isso, um guia prático para a gente conseguir decifrar pessoas e, mais importante ainda, para aprender a falar a língua delas. Para quem não conhece, é importante deixar uma coisa bem clara. O Eneagrama não é um sistema de rótulos para encaixotar as pessoas. Longe disso. Pelo contrário, é uma ferramenta super dinâmica que mapeia 9 padrões de personalidade. Mas o foco não é no que as pessoas fazem, e sim no porquê elas fazem. Ele vai direto na fonte, naquelas motivações centrais e nos medos mais profundos que guiam as nossas ações. E o que é realmente interessante nessa abordagem é o quanto ela é prática. Como diz o próprio comentário editorial da obra, ela é mais oficina do que vitral. Ou seja, não é aquele tipo de conhecimento para a gente admirar de longe, sabe? Como uma obra de arte intocável. Não, é uma ferramenta para ser usada, para ser testada no mundo real, no dia a dia do trabalho. E aqui está o ponto crucial. A fonte deixa muito claro que usar esse mapa para julgar ou para rotular os outros é desperdiçar o melhor da ferramenta. O poder de verdade aparece quando a gente usa isso como um bisturi de auto-observação. Antes de tentar decifrar o outro, o trabalho é para dentro. É afinar a nossa própria escuta e questionar os nossos próprios padrões automáticos. Certo, então vamos para a prática. Como é que esse mapa funciona no ambiente de trabalho? Para a gente ter uma ideia, vamos analisar 2 perfis que são muito, mas muito comuns em posições de liderança e de alta performance no mundo corporativo. Primeiro vamos falar do tipo 3, que é conhecido como o realizador. Pensa naquele profissional focado em meta, que se preocupa com a imagem, com a eficiência. O que move essa pessoa? A motivação central dela é ser vista como alguém de valor, como um vencedor. Por isso, a comunicação que funciona com ela é aquela direta, focada em resultados e que, claro, celebra suas conquistas. Um feedback que soe como uma ameaça a essa imagem de sucesso pode fechar o canal de comunicação na hora. Agora, o tipo 8, o desafiador. Sabe aquele líder nato, assertivo, que protege a equipe com unhas e dentes? A motivação central dele é estar no controle. Ele odeia se sentir controlado ou, pior, manipulado. A comunicação com o tipo 8 tem que ser, papum, direta, sem rodeios. Ele respeita a força e a assertividade. Tentar amaciar a mensagem ou usar meias palavras, para ele isso é sinal de fraqueza ou até de falta de sinceridade. Ok, então entender os perfis é o primeiro passo. Mas a liderança com gravitas, aquela que realmente impacta, exige mais do que isso. Exige a habilidade de persuadir, de mover as pessoas na direção de um objetivo em comum. E isso, meu amigo, é uma arte. Olha, essa frase da fonte resume absolutamente tudo. É uma virada de chave. Persuadir de verdade não tem a ver com quem tem os melhores argumentos lógicos, mas sim com quem consegue ajustar a própria mensagem. É sobre sintonia, é sobre falar de um jeito que o outro não só escute com os ouvidos, mas consiga realmente ouvir com a mente e o coração. Então como é que a gente acha a frequência de um tipo 8, o desafiador? A estratégia é bem clara. Primeiro, seja direto, sem enrolação. Segundo, mostre firmeza, comunique com convicção. Hesitar é visto como fraqueza. Terceiro, isso aqui é ouro. Apresente opções, não ordens. Respeite a necessidade que ele tem de estar no controle. E por último, não fuja de um bom debate. Para ele, um conflito construtivo é o caminho mais rápido para chegar na verdade. E para sintonizar com o tipo 3, o realizador, aí a frequência é outra, completamente diferente. A conversa precisa ser sobre sucesso, imagem, vitória. Enquadre a sua ideia como uma oportunidade de ganhar. Seja eficiente, vá direto ao ponto.
Valide o que ele já conquistou e, acima de tudo, mostre como a sua proposta vai ajudar essa pessoa a brilhar ainda mais. A linguagem é de parceria rumo ao sucesso de todo mundo. E dominar essa sintonia fina na comunicação não é só uma habilidade legal de ter. É o que de fato separa quem apenas gerencia de quem lidera de verdade. É o que permite dar um salto na carreira. E aqui é importante quebrar um mito. Isso não tem nada a ver com manipulação. A fonte posiciona essa habilidade como uma competência relacional de alto nível, ou seja, é empatia estratégica. É a capacidade de se conectar com as pessoas num nível mais profundo para construir pontes e não muros. E o impacto disso nos resultados, bom, é simplesmente impressionante. De acordo com os dados apresentados na obra, pessoas e empresas que escolhem as palavras levando em conta os tipos de personalidade convertem 74% de suas propostas em resultados. Agora, compara isso com a média de 1,7% de quem não tem essa preocupação. A diferença é brutal. Redefine o que a gente entende por ser eficaz. Então, qual é o resultado final de tudo isso? É a conquista da tal gravitas. É transformar o que seria um conflito em colaboração. É ter equipes que não só obedecem, mas que estão genuinamente engajadas. É ampliar a influência e o poder de persuasão de forma autêntica. É fechar negociações mais eficazes. No fim do dia, é projetar uma presença de liderança que é, ao mesmo tempo, forte e muito consciente. Mas para chegar lá, a jornada sempre volta para o ponto de partida. A ferramenta mais poderosa não é o mapa dos outros, mas sim o espelho para a gente mesmo. A autoobservação sincera é o alicerce onde toda a comunicação eficaz é construída. Isso tudo deixa uma pergunta final para a gente refletir. Na hora de defender um projeto, de liderar a equipe, de negociar o futuro, que frequência tem sido usada? Será que é apenas a própria frequência, na esperança de que todo mundo sintonize nela? Ou será que existe a disposição de aprender a operar em múltiplas frequências, garantindo que a mensagem não seja apenas enviada, mas que ela seja de verdade recebida?